E com a crise provocada pelo novo coronavírus, uma das primeiras medidas de isolamento social adotadas por governos de estados e municípios foi a suspensão das aulas. E começou aí uma polêmica. Pais e alunos querem a redução no valor das mensalidades. Algumas instituições de ensino resistem nas negociações. Com o isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, estudantes de todo o país ficaram sem aulas. Na tentativa de diminuir o impacto, o Ministério da Educação autorizou as aulas à distância, inclusive para o ensino fundamental. Mas o problema não parou por aí. A discussão sobre a redução no valor das mensalidades, após a crise provocada pela Covid-19, se espalhou por escolas de nível infantil, fundamental, médio e superior. Alguns estudantes ou pais de alunos já entraram em acordo com os estabelecimentos de ensino. Esta escola em Brasília decidiu reduzir as mensalidades. Além do desconto de pontualidade que a escola já oferece, a escola também ofereceu nos boletos de abril um desconto de 30%. Assim, nós conseguimos manter um grau de satisfação dos pais, diminuindo a resistência e o cancelamento das matrículas em nossa escola. Mas nem sempre essa é a resposta, o que provoca indignação em pais e estudantes. Muitos afirmam que o conteúdo transmitido à distância não é suficiente. E outros cobram que as escolas repassem para as mensalidades a redução nas despesas provocada pelo isolamento social. A aluna do curso de enfermagem, a Patrícia Rogério, teve as aulas suspensas desde que o coronavírus começou a se espalhar pelo país. Mas o valor das mensalidades continua o mesmo. Patrícia conta que tem perdido aulas importantes, mas mesmo assim, ela e os colegas não conseguiram acordo com a faculdade. Nós, do quarto período, nós já vamos para o hospital, nós temos aulas práticas. E é muito importante isso no nosso curso. Nós não estamos tendo, e nem sabemos quando vamos ter. E não estamos tendo nenhum desconto, Estamos pagando o valor integral. A advogada Cláudia Franco participa de um grupo de pais de alunos. E eles também tentaram negociar uma redução de 30% na mensalidade da escola do filho dela. Mas a instituição resistiu. As representantes da escola falaram, no caso, que a escola avaliaria caso a caso, cada família, e que não seria aplicado um percentual fixo de 30% ou qualquer outro tipo de percentual e indistintamente para todas as famílias. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça explica que, por lei, as escolas são obrigadas a cumprir a carga horária e conteúdo curricular estabelecido pelo Ministério da Educação, mesmo com aulas à distância. Já sobre os preços, ela diz que o ideal é as escolas informarem bem os custos que ainda têm após a pandemia e orienta aos pais que tenham bom senso ao negociar, porque a judicialização não é o melhor caminho neste momento. Às vezes, presume-se que haveria um desconto muito grande em razão de uma conta de energia, mas fazendo um cálculo, às vezes esse desconto seria um desconto muito menor do que o pai imaginava. Então é importante que a escola também abra um canal de comunicação mais aberto e que possa negociar com os pais que necessitem os descontos que são possíveis de ser dados ou uma renegociação do contrato. Essa abertura é muito importante. Bom, e para detalhar o assunto, nós conversamos agora por Skype com o advogado Melilo Diniz. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez e obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco, doutor Melilo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, esse assunto é polêmico porque as partes têm fortes argumentos. De um lado, as instituições de ensino, do outro, pais e alunos. Quem tem razão, entre aspas, quem tem direito? Quando o bom senso não falar mais alto. Diante de um quadro complicado como esse, todos têm razão. E a razão deriva de alguns elementos. Todos têm direitos, mas também deveres. Há relações tanto de consumo como contratuais. E é preciso muito bom senso para lidar com um quadro dessa dimensão. Nem se sabe quando as aulas retornam. Portanto, esse debate sobre despesas das escolas e redução, me parece que ainda vai levar um bom tempo. Eu insisto muito nesse debate. A solução é cada escola ou cada sistema encontrar a justa medida. Pensemos nas pontas da educação, os anos iniciais, as idades iniciais e as universidades. Nós tivemos 2 exemplos aí na matéria. É fundamental entender que essas pontas,
elas têm um quadro muito mais difícil, inclusive podem gerar algum tipo de desconto diferenciado. O meio, ou seja, o ensino fundamental um nível de escolarização que exige outro tipo de relação com alunos e professores, pode ter despesas, inclusive, pioradas nessa época. Portanto, sem um bom senso, não se encontrará solução. Agora, os contratos estão vigentes, mesmo diante dessa pandemia, dessa situação de excepcionalidade? Porque o pai, por exemplo, ele contratou a aula presencial. É claro que agora, em virtude da pandemia, não podemos ter aula presencial, mas a escola, por sua vez, às vezes ela não tem aquele know-how em EAD, que é o ensino à distância, né? Como é que fica a questão contratual, então? Olha, os contratos estão todos vigentes, há uma realidade diferente e, inclusive, isso pode ser atribuído como um fenômeno externo que pode reavaliar todos os contratos. Entretanto, o que não dá para dizer é que só quem pode resolver isso é uma solução linear, 10%, 20%, 30%, porque muitas famílias, se der um desconto de 90%, ainda não conseguirão pagar. Então, me parece que as escolas vão ter que encontrar uma forma de negociar e, ao mesmo tempo, de pensar qual é a reação possível nesse momento. Eu quero dizer, inclusive, que eu tenho a previsão de que muitas escolas serão avaliadas no futuro pela resposta bem ou mal dada a esse quadro tão difícil. Como é que o senhor enxerga algumas estratégias de governos estaduais que estão propondo leis, ou algumas já estão em vigor, em relação a essa redução na mensalidade? Aqui no Distrito Federal temos um exemplo, né? Esse é o melhor caminho? Impor por meio de uma legislação essa redução? Primeiro que os estados não têm essa competência. Na minha avaliação e na avaliação de outros juristas, a competência é federal. Portanto, é muito provável que essas leis sejam questionadas no Supremo Tribunal Federal. Além disso, esse tipo de solução linear é a solução que atende à demagogia, mas não resolve o problema. Vou repetir, tem muito pai que mesmo com 10%, 20%, 30% não conseguirá pagar. E muita escola, ao dar um desconto de 10%, 20% ou 30%, quebrará de todo jeito. Agora, se não encontrar um mecanismo de negociação, de mediação, essa situação da prestação de serviços que as escolas oferecem ficará muito complicada, não só agora, mas nos próximos anos. E nós temos também uma questão muito sensível em relação à isonomia, né? Porque em escolas particulares em que os alunos estão tendo que se adaptar ali, estudar pela internet, e quando a gente pensa em escolas públicas, a realidade do país é visível, é muito simples, né? A gente observa que nos rincões aí, no interior ou mesmo na capital, muitas crianças e adolescentes não têm acesso, muitas famílias não têm nem luz, né? Não tem energia, não tem saneamento básico, que dirá acesso à internet, né? Então, essa questão da isonomia também é um ponto sensível, né? Delicado, até porque a educação pública, na maior parte das vezes, não tem a menor estrutura, as famílias que usam, a educação pública também não se prepararam para uma situação como esta. Muitos dos alunos estão com aulas suspensas ou retomando por meio de mecanismos não testados, como aulas pela televisão, escolas sugerindo temas e, ao mesmo tempo, não dando o suporte necessário, no caso da educação pública. Portanto, está na hora de pensarmos como nação, como país, qual é o futuro da educação e qual é o papel do Estado diante de um quadro tão complicado e, ao mesmo tempo, diante do desafio de uma geração que, se já tinha problemas na educação, seja na pública, na privada, está diante de uma situação que necessita pensar, discutir, encontrar consensos e não ficar brigando. Ou seja, buscar resolver isso na justiça pode até ser que resolva um ou outro caso, não resolverá o grave problema do país inteiro. Bom, com essa bela reflexão, eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Melilo Diniz. Uma boa tarde. Uma boa tarde.